Ouça atividades parlamentares através da Rádio Alê Amazonas, acessando o link www.aleam.gov.br/rádio. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da Assembleia, nossos convidados que aqui acompanham a sessão à espera da homenagem que teremos logo após esse pequeno expediente. Senhor presidente, eu prefiro usar a tribuna vereadores Álvaro Campelo, Osvaldo Cordovil, a quem eu quero parabenizar pela eleição. E vereador Júnior Ribeiro também está aqui, excelência, do PTN. Está ali. Boa sorte, sucesso na próxima legislatura. Eu acho que daqui a pouco vão ter que construir uma assembleia só para o PTN, se continuar assim. É verdade, é verdade. Mas, senhor presidente, eu prefiro sempre usar a tribuna para tratar de questões externas que têm a ver com o dia a dia da vida do povo do estado do Amazonas. No entanto, há uma questão interna, uma questão nossa que tem me incomodado. Não por esse ou por outro presidente. A minha opinião aqui, ela não é pessoal, ela não tem a ver com a figura do atual presidente da Assembleia Legislativa. No entanto, a declaração do presidente de que não descarta a hipótese de reeleição, ela é uma declaração, deputado Luiz Castro, temerária por um motivo simples. A Constituição hoje proíbe a reeleição. E nós juramos essa Constituição ao tomarmos posse na condição de deputados. E ele jurou essa Constituição e o respeito às regras definidas nela ao tomar posse na condição de presidente. Portanto, não me parece razoável que às portas do início da partida alguém cogite alterar as regras do jogo. Digo isso na possibilidade de reeleição do deputado Ricardo Nicolau, como diria, na possibilidade de reeleição de Vossa Excelência se fosse o presidente, do deputado Luiz Castro se fosse o presidente. A questão não é se foi um bom ou um mau presidente. A questão é que continuidade não combina com o parlamento, não combina com a democracia que nós precisamos exercer aqui nesse espaço que tem como função a elaboração de leis, mas acima de tudo a fiscalização dos atos do Executivo. E digo isso não como uma definição minha, mas como uma definição própria do parlamento, desde o espírito das leis de Montesquieu, em que esta casa, em que o poder legislativo, no sistema de checks and balances, no sistema de freios e contrapesos, é o mecanismo de freio e contrapeso à tendência sempre autoritária do Poder Executivo. Portanto, a alternância de poder na administração do Legislativo, ela é essencial. A Assembleia Legislativa, e aí não pela figura de um presidente, mas pela prática de 3 mandatos de um mesmo presidente seguido, ela tem essa mancha na sua história, deputado Luiz Castro. Porque isso é algo temerário, antidemocrático. Isso simboliza, dá um sinal para a sociedade de um poder que não se renova, que se encastela, de um poder onde apenas um é capaz de ser o gestor. E eu não estou aqui avaliando nem a administração do deputado Ricardo Nicolau, nem a administração do deputado Belarmino Liz, que foi presidente por 3 mandatos seguidos, nem a administração de quem quer que seja, e nem a qualidade do mandato do deputado Ricardo Nicolau ou do deputado Belarmino Liz. O que eu estou dizendo é que reeleição não combina com poder legislativo. Não tem cabimento isso, deputado Luiz Castro. Nós temos aqui 24 deputados, todos preparados e aptos para administrar a Assembleia Legislativa. Nós temos uma mancha na história do parlamento, uma mancha que eu não vivi porque não era deputado ainda, mas que lamentei como cidadão, que assistia o mesmo presidente renovar e renovar e renovar mandato. A Assembleia deu um sinal de maturidade no final do ano passado, deputado Marco Rota, tirando essa prática autoritária de um poder que combina com tudo, menos com o autoritarismo. Porque a hora que o autoritarismo se impõe, o poder legislativo é o primeiro que fecha suas portas. Em todas as experiências autoritárias na história da humanidade, deputado Luiz Castro.
A primeira medida de um governo autoritário é subjugar ou fechar o poder legislativo. Portanto, se há algo que não combina, é a prática da perpetuação no poder com o poder legislativo. Portanto, nós precisamos ter a clareza, a grandeza. O presidente Ricardo Nicolau, que teve uma administração com acertos e erros, como qualquer outro que passou por aqui, que teve momentos de enfrentamento conosco, o deputado Luiz Castro, da oposição, mas que teve muitos momentos de colaboração, de espírito público, de caminhar junto conosco. E que não pode, ao final do exercício desses 2 anos, manchar esse período de administração por uma tentativa desastrada e atropelada de mudar as regras do jogo às portas do início da partida. A partida tem data para começar. A renovação da mesa diretora da Assembleia é em fevereiro do ano que vem. Os debates já ocorrem no plenário da Casa. E muitas vezes, deputado Marco Rota, nós achamos equivocadamente que esse é um debate que interessa só a nós. Esse debate não interessa só a nós. Esse debate é um debate da sociedade, que quer olhar com bons olhos o parlamento, que quer ver a alternância de poder no parlamento, que quer ver o parlamento como o guardião das instituições e das regras democráticas. Quando o parlamento descumpre, desrespeita regras democráticas, muda por uma questão casuística uma regra constitucional, isso simboliza muito mal para fora, deputada Conceição. Isso mancha o parlamento para os cidadãos e cidadãs que querem voltar a acreditar nas nossas instituições. Nós temos uma democracia nova, uma democracia em formação. Às vezes se acostumam comparar com os erros e acertos das nossas democracias com democracias europeias. Nós estamos comparando com a França, que proclamou a República em 1789, e de lá para cá tem um período de continuidade e de consolidação das instituições democráticas. Nós demoramos 100 anos para proclamar nossa República, proclamamos através de uma ação militar, e depois tivemos a interrupção da Era Vargas, a interrupção da ditadura militar, e vivemos hoje o maior período democrático da nossa história. Nós não temos o direito de sinalizar para fora, de sinalizar para os cidadãos e cidadãs amazonenses, de sinalizar para a sociedade, deputado Luiz Castro, que nós não respeitamos as regras do jogo, que nós, para agradar um colega deputado ou para agradar o interesse do governo, somos capazes de mudar e de fazer qualquer coisa, ainda que isso seja mudar uma regra definida na Constituição do Estado do Amazonas. Portanto, eu quero deixar esse apelo, deputado Marco Rota, que a Assembleia não seja submetida a esse constrangimento. Eu acho até que não passa, mas passando ou não passando, o que nós não merecemos não é aprovar ou derrubar uma emenda de reeleição. O que nós não merecemos é discutir uma emenda de reeleição às portas da eleição da mesa diretora da Assembleia. Isso não é justo com esse poder, isso não é justo com a sociedade, isso não é o que o povo do Estado do Amazonas espera de nós. Fica aqui o meu apelo, não só ao presidente Ricardo Nicolau, mas à bancada governista, que é a grande maioria dessa casa. Nada será mudado na Constituição se não for vontade da bancada governista, que tem 21 dos 24 deputados desta casa. Então a responsabilidade também não é só do presidente, a responsabilidade é de todos, porque ele não consegue mudar só a Constituição. E eu espero que o bom senso, que o respeito aos princípios democráticos e que o respeito à postura que a sociedade espera desta casa possa prevalecer e o poder não seja submetido a este constrangimento. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência, deputado Marcelo. Divido, comungo, ratifico e assino, endosso as palavras de Vossa Excelência. Não é concebível tentar alterar as regras do jogo com o jogo em andamento. Quando todos nós da mesa diretora nos elegemos para o exercício da presidência, da vice-presidência e os demais cargos, deputado Luiz Castro, todos nós sabíamos de que não haveria reeleição. E tentar fazer isso nesse momento
creio ser uma falta de compromisso de respeito à Constituição do Estado do Amazonas e, mais do que isso, é uma falta de respeito à competência dos demais parlamentares dessa casa. Ninguém tem o direito de se achar acima dos demais parlamentares. Todos nós somos eleitos da mesma forma democrática, ordeira e respeitosa, e todos nós temos condições para exercermos o exercício legítimo da presidência dessa casa. Então eu também defendo a manutenção da continuidade do que for acordado e, acima de tudo, o respeito à Constituição do Estado do Amazonas. Em outras assembleias, deputado Luiz, já existe inclusive o rodízio anual, onde o exercício da presidência se dá a cada mandato por 4 parlamentares. O mandato é anual. Então eu acho que seria inclusive um bom exemplo para que nós pudéssemos seguir, para que, como firmou bem o deputado Marcelo Ramos, o rodízio seja colocado em prática nessa casa. Queria também informar a Vossa Excelência que, conforme o regimento, a eleição da mesa diretora dar-se-á às 15 horas do dia da última reunião da segunda sessão legislativa para o segundo mandato do biênio, ou seja, lá pelo dia 22, 23, 21 de dezembro deste ano. A posse dar-se-á no primeiro dia útil de fevereiro. Então é bom também para que todos nós tenhamos conhecimento do que determina as regras regimentais.